Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. E o Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Bem, pessoal, dando continuidade às videoaulas, com o tema de berçários primários e berçários secundários, nós hoje estamos visitando uma fazenda, uma empresa de cassinicultura aqui do Rio Grande do Norte, e essa empresa de cassinicultura ela faz uso de berçários primários e berçários secundários. Então, nós vamos relatar todas as etapas que compõem esse processo produtivo, apresentar a vocês e depois vamos trocar algumas informações com o técnico, que é o encarregado por todo o funcionamento dessa estrutura aqui, de um sistema trifásico que funciona aqui nesta empresa. Então, bem, no início vem a captação da água. Então, a captação daqui é especificamente de um canal de abastecimento, é do próprio canal de abastecimento que é utilizado também para os viveiros de engorda. Essa água é captada, ela vai para um sistema de tratamento, onde tem um sistema multifásico de filtros. Então, são filtros de areia, com suas diversas micragens, de granulometria de areia, no caso. Então, ela é feita essa filtração, passa também pela uma estrutura de carvão ativado, depois vai para uma estrutura onde recebe ultravioleta. Então, você veja que você tem tanto retirada de sedimentos, não é isso, de parte mineral que pode estar misturada à água, como também a eliminação de micro-organismos. Então, é um sistema eficiente de tratamento e, uma vez isso sendo concluído, essa água ela vai diretamente atender tanto os tanques berçários primários quanto os secundários, ou seja, ele atende tanto a fase 1 quanto a fase 2 desse sistema.
E essa água, uma vez tratada e uma vez ela direcionada aos tanques, abastecidas, começa o trabalho de monitoramento dessa água. Então, aqui é feito todos os parâmetros, tem uma estrutura para isso, tem um pessoal treinado, então vai fazer as medições oxigênio, temperatura, pH, a parte de compostos nitrogenados, então amônia, nitrito. Todos esses parâmetros medidos, eles, uma vez coletadas as informações, eles são analisados. Então, os dados são, de fato, avaliados pelo corpo técnico e saber especificamente qual manejo específico deve ser adotado para que mantenha o ambiente saudável para esses animais. Então, aqui nesse setor, uma vez todo esse controle sendo feito, a água estando em boas condições, esses animais são povoados. Então, povoados animais vindos diretamente do laboratório para a fase 1 e após a conclusão da fase 1, esses animais são transferidos para a fase 2. Em algumas vezes sai da fase 1 direto para os viveiros de engorda, mas o tradicional aqui é fazer as 3 fases, fazer um sistema trifásico. Então, esses animais, uma vez povoados, as análises de águas elas são contínuas, né, durante todo o ciclo, nas 2 fases. Depois, a fazenda ela tem uma estrutura de alimentação, de armazenamento adequado, como vocês estão vendo, como tem também a questão da distribuição da ração em função da fase que os animais estão. Então, aqui vocês têm as rações específicas para cada fase. Então, de acordo com a granulometria da ração, você tem aquela ração ofertada àquele tamanho de porlave. Então, de acordo com o acompanhamento que é feito desses animais, sabe-se qual é a ração adequada para ser colocada nos tanques. Uma outra coisa que vale se destacar é o acompanhamento da sanidade desses animais. Então, esses animais, eles são coletados, isso é verificado periodicamente, ou mais precisamente sistematicamente, esses animais são coletados, são avaliados, como vocês estão vendo, tanto a parte macroscópica, né? Então aqui checando se tem pós-lavas mortas, se tem opacidade muscular nesses animais, porque nesse tamanho já dá para ver isso facilmente, checar a questão se está bem alimentado, o comportamento dessas larvas, como é que eles estão nadando, se não tem larvas nadando em espiral. Então é feito essa checagem primária, que é feito no próprio tanque, e esses animais, uma parte deles são coletados e levados para o laboratório, onde lá são feita a parte microscópica. Então todo esse acompanhamento é feito aqui na empresa. Todo esse processo, sendo bem encaminhado, sendo bem trabalhado, tendo o resultado esperado, esses animais vão ser transferidos ou entre fases, então é feita a transferência da fase 1 para a fase 2, como também a transferência da fase 2 para a engorda. Então aqui é utilizado 2 sistemas de transferência. Então basicamente você tem a transferência dos animais, quando esses animais são transferidos menores, eles são transferidos em caixas, tá certo? E essas caixas são caixas de 1.000, 1.500 litros. Ela tem uma estrutura de oxigênio, tanto de oxigênio puro através de cilindros, né? Como eles têm também a parte de compressores, que fornece ar para o sistema. Então, esses animais são transportados com segurança, na densidade adequada. Tudo isso, como já foi visto, debatido, tanto nas videoaulas, onde a gente debatia a parte mais teórica, quanto no próprio material físico que possivelmente vocês têm acesso a ele, onde toda a parte teórica é detalhada de fato. Então, esses animais, voltando, eles são transferidos nessas caixas, é isso, com a água, são os transfiches, como nós chamamos, ou também são transferidos, isso principalmente para animais maiores, são transferidos em o que chamam de torres de transferência, um nome popular que foi dado a essa estrutura. Então, nós vamos ver, no caso agora, essas torres de transferência,
são torres, né? Elas são elevadas e esses animais são coletados em baldes, são colocados, né? E tem toda uma estrutura que bombeia a água para que esses animais sigam o fluxo. E esses animais são como se fosse um toboágua. Esses animais são depositados na torre, na parte superior da torre, e eles descem através de tubulação e são levados pela tubulação com água até os viveiros de destino. Então, é uma situação, isso não é novo, isso a cassinicultura, em décadas passadas, a cassinicultura brasileira já utilizava esse tipo de instrumento para fazer essas transferências. E hoje, com o advento principalmente da fase 2, onde você transfere juvenis, isso algumas empresas estão reativando, estão revivendo essa situação, esse manejo. Então, esses animais são depositados e são levados até o viveiro de engorda e os viveiros de destino. E os resultados têm sido bem interessantes. Bom, então a gente relata aqui, termina aqui relatando as etapas que compõem esse processo produtivo. E depois a gente vai conversar um pouco com o técnico, como disse, o encarregado do setor, e vai dar mais algumas informações, ok? Bem, pessoal, sou Clélio Fonseca, engenheiro de pesca, consultor da ABCC, para a realização dessas videoaulas, que é um material complementar do Manual de Boas Práticas de Cassinicultura para a cassinicultura brasileira. Então, estou aqui hoje com o Renan, tá certo? Que é técnico, é o gerente, é o encarregado do setor de berçários aqui da empresa Tecnarão. E nós vamos trocar algumas experiências com ele a respeito de como é o funcionamento, como é que eles trabalham aqui, a questão das pós-lavas. A gente vai saber com ele também se eles fazem algum trabalho com juvenil, conforme tudo aquilo que foi discutido nas videoaulas anteriores, em todo aquele material que já foi apresentado. Então, bom, Renan, eu queria saber o que é que vocês têm de tanques hoje aqui. Na verdade, o sistema pré-cria aqui em Macau, o berçário, ele é composto por 8 tanques, sendo 3 de fase 1, tem um porte menor, são 60 toneladas, e 5 de fase 2, são 300 toneladas. Certo, então isso quer dizer que vocês trabalham desde como se fosse o berçário primário, que a gente fala, tá certo? Que é a fase 1, como vocês trabalham também com o juvenil na fase 2, que seria um animal já meia grama, já em torno desse peso, não é isso? Exatamente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, em relação a manejo. No caso desse manejo, vocês captam água, fazem alguma espécie de tratamento, filtração, como é isso? Pronto. O nosso sistema de captação, ele tem também por trás um sistema de filtração da água, né? A captação do berçário acontece no canal. Do canal, ele passa por filtros mecânicos, filtros de areia, filtros bags. Temos areia de 40 micras, temos areia de 30 micras e bags de 20 micras. E também temos a questão da filtração química, né? Que a gente retira compostos químicos e matéria orgânica com os nossos filtros de carvão. E por último, o nosso filtro de ultravioleta, né? Que ali toda bactéria, patógeno, ele é eliminado. Bom, Renan, então vocês fazem todo esse tratamento na água, né? Filtragem, todo esse trabalho, e quando essa água ela passa para os tanques são abastecidos, é feita alguma fertilização? Nós normalmente, tanto na fase 1 quanto na fase 2, aplicamos melaço, gostamos de aplicar o melaço, e também aplicamos ureia, fosfato, metasilicato, são os únicos fertilizantes que nós usamos. Ok, então fertiliza, abastece, fertiliza, povoa esses animais, e esses animais vocês têm colocado em que densidade? Nos tanques de fase 1 e no da fase 2? Na fase 1, por ser animais menores, nós recebemos a lava de um laboratório na fase 1, então
nós costumamos usar 30 a 40 PLs por litro. Como o tanque é de 60 toneladas, 2 milhões e 400 no máximo, Certo. em um tanque de fase 1. Na fase 2, nós já usamos 4 PLs por litro. Já é um camarão maior, já é um juvenil, já tem uma gramatura, então um tanque de 300 toneladas chega aí a 1 milhão e 200 de população. Ok, então essa é a técnica que vocês usam, né? A gente sempre lembra aos produtores em geral que cada fazenda adota a sua estratégia produtiva, né? Então vocês adotaram uma estratégia produtiva com uma densidade específica para a fase 1 e uma densidade específica para a fase 2. E aí isso atinge o objetivo de vocês, que é de ter, após finalizar a fase 2, um animal em torno de meia grama. Meia grama, às vezes até 1 grama nós já atingimos. É mais comum também transferirmos animais com 0,2 gramas, mas é nessa faixa, já tem uma gramatura já. Certo, certo. Então, feito todo esse trabalho, eu queria saber de vocês, como é essa rotina de medição de parâmetros? Vocês têm todo esse trabalho, né? Temos. A cada 4 horas nós medimos oxigênio e temperatura. O oxigênio tem suma importância no nosso sistema, intensivo, né? A cada 12 horas nós gostamos de medir o pH. Uma vez por dia nós temos esse controle da salinidade. Também uma vez por dia nós fazemos a observação dos sólidos em suspensão, né? Bioflux, usando o CONIMOF. Mas esses são os parâmetros físico-químicos, né, que a gente gosta de medir aqui. No laboratório de análises químicas, a gente tem um controle mais intensivo, os nitrogenados, fosfato, alcalinidade, entre outros. Certo, certo. Então, chega a fazer alguma análise bacteriológica dos berçários ou aí só em viveiros? Nos berçários também, nós fazemos um controle bacteriológico, né? Ok. Principalmente com relação aos víbrios. Certo, certo. Bom, agora com relação à dieta, que tipo de alimentação, tá certo? Eu queria que você me colocasse. Que tipo de dieta você usa? Tem dietas específicas que vocês trabalham? Na fase 1, onde nós recebemos uma lava menor, nós aplicamos rações com micragens menores, que vão desde 150 micras até 600 micras, já finalizando a fase 1. Na fase 2, nós já iniciamos com 650 micras e chegamos até 1,3, sendo que nossa dieta é totalmente baseada em alimentação seca. Certo. Dietas secas. Ok, né? ok. Então, esse trabalho que vocês têm feito com essas dietas, com esse controle, tem mostrado bons resultados. Exatamente. Tanques com boas sobrevivências, uma lava resistente e um bom tamanho. Certo. Então, feito esse cultivo, tá certo? Todo esse trabalho, né? Animais bem desenvolvidos, animais resistentes, e aí chega a hora de fazer a transferência. Exato. Como é que vocês fazem essa transferência desses animais para os viveiros? Olha, previamente preparando os viveiros, nós começamos a baixar o nosso tanque. Inclusive, nós hoje estamos baixando um tanque, um berçário, e temos todo um aparato, transfiches, fazemos o controle na origem e destino dos parâmetros para ver se estão batendo, entendeu? Com o tanque em nível baixo, nós começamos a pescar. Usamos pulsar. Às vezes, nós trabalhamos com transferências a seco, em monoblocos, certo, e transferências em baldes, só que o mais comum é transferir em transfiches, né? certo. Então, a gente trabalha com a biometria, calcula a biomassa necessária para povoar um viveiro e povoamos o transfiche com a água, tudo bonitinho, e a gente envia aos viveiros. Outra forma de transferência que nós utilizamos aqui na fazenda é através da torre de transferência. Ali nós transferimos animais maiores, juvenis, animais com meia grama nessa faixa de tamanho, e é uma forma mais prática de transferir uma biomassa maior para um viveiro, entendeu? Por transfiche a gente tem um limite, 50 quilos, então pela torre nós não temos um limite, o que se torna mais prático. Certo, muito bom. Então nós vimos aqui
com o Renan é um resumo de toda uma prática no setor de berçários, primários e secundários, fazendo desde pós-lava na fase 1, como juvenis na fase 2. E muito bom esse trabalho feito aqui na empresa.